O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores, e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando este segundo dia do Tríduo, em louvor à festa de São Pedro e São Paulo. Nós celebramos essa solenidade desses dois grandes apóstolos, considerado como a coluna da igreja. Pedro, lembrando para nós a instituição, a hierarquia, a igreja, portanto. Por isso Pedro foi, evidentemente, o primeiro Papa escolhido, pelo próprio Jesus, para ser pastor, para apacentar o rebanho do Senhor. Mas antes disso, Jesus fez a Pedro diversas perguntas. Pedro, tu me amas? E Pedro, por diversas vezes, respondeu que amava, e por fim, ele acaba dizendo a Jesus: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: ama as minhas ovelhas, apacente os meus cordeiros. E depois São Paulo, também o grande apóstolo, de perseguidor que era da igreja, ele se torna perseguido, por causa do evangelho, por causa da pregação. Quando do caminho para Damasco, ele faz essa experiência de Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, portanto, se torna, a partir daí, um grande evangelizador e leva a palavra de Deus a todos os cantos da terra. Então, Pedro representando a igreja, a instituição, e Paulo a missão, a evangelização, portanto, da igreja. E também estamos celebrando esses 300 anos da fundação da Congregação da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, fundada pelo
nosso Santo Pai, fundador Paulo da Cruz, que nasceu em 1694 e teve a sua juventude como qualquer jovem e fez a experiência, portanto, de uma verdadeira vivência em família. A sua mãe, grande devota, Ana Maria Massari, e diante dos sofrimentos, das dificuldades da época, das doenças, a mãe dizia para Paulo: Paulo, veja o quanto sofreu por nós Jesus. E ela apontava a cruz de Jesus para lembrar que o nosso sofrimento significa um nada diante do sofrimento de Jesus, diante de tudo aquilo que ele sofreu por amor de cada um de nós. Então Paulo, quando ainda na juventude, na época de servir o exército, e lutar, guerrear contra os cruzados para defender a invasão na Terra Santa, ele percebeu que Deus o chamava para outra missão. Não era para este exército, mas para o exército do céu, para lutar contra as heresias existentes naquela época, contra o relaxamento da própria igreja, do próprio clero. Por isso, São Paulo da Cruz quis fundar uma congregação, que pudesse pregar a memória da paixão. Então, esse é o nosso carisma, pregar a memória. 300 anos, portanto, de fundação. E nós, aqui no Brasil, chegamos em 1911, iniciando, portanto, os nossos trabalhos no Paraná, depois em São Paulo e Rio Grande do Sul. São Paulo, portanto, fundou esta congregação, exatamente para fazer a memória da paixão, a memória como remédio para curar todos os males. E São Paulo, portanto, ele pegou o nome São Paulo da Cruz, porque ele via na cruz, ou no Cristo crucificado, a salvação. Por isso ele se inspira, mesmo na passagem de São Paulo, apóstolo, quando diz que os gregos pedem sabedoria, os judeus milagres, mas para nós que cremos, Jesus Cristo e Cristo crucificado é a sabedoria de Deus. Por isso nós pregamos Cristo crucificado. E por isso somos chamados a fazer a memória desta paixão e a atualizamos cada vez que celebramos a Eucaristia. Fazemos esta memória. A memória de Jesus que se entrega a cada celebração. Quando nós partimos a hóstia, lembramos que é o próprio Cristo que, mais uma vez, sofre a paixão por nós, que se deixa quebrar, que se deixa se humilhar para nos salvar e para nos libertar. Por isso, cada celebração é uma memória redentora, salvífica, pascal. É a centralidade, portanto, da nossa vida. Então, por isso que nós somos chamados a fazer a memória, esta memória da paixão. Nós não pregamos a paixão pela paixão, a dor pela dor,
mas passando-se pela paixão e pela dor, se chega à glória da ressurreição. Não teria acontecido a ressurreição de Jesus, evidentemente, se não tivesse passado pela paixão, pela morte, não buscada por ele, evidentemente, e muito menos querida pelo Pai, mas exatamente por causa da sua fidelidade ao projeto de Deus, para salvar a humanidade. É que Jesus, portanto, aceitou a cruz, carregou a cruz até o Calvário, e ali ele sofre a paixão e morte. Mas por detrás desta morte, desta paixão, está a vida, a ressurreição. Ainda no domingo passado, na primeira leitura, nós vimos que Deus não é o autor da morte. E às vezes nós culpamos a Deus quando acontece a morte por uma doença como nós estamos vivendo agora, nesta pandemia, ou a morte por outras razões. Nós achamos que é da vontade de Deus, é culpa de Deus. Não é culpa de Deus. Deus nos criou exatamente para a vida. E a razão pela qual Ele enviou Jesus ao mundo foi exatamente para isso, para salvar e defender a vida. Por isso diz Jesus, no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então esta é a vontade de Deus, que nós tenhamos vida, não a morte. Não fomos feitos para a morte. A morte é o preço do pecado. A morte é o inimigo que a criou, não é Deus, é o inimigo. Por isso, aqueles que seguem o inimigo caminham para a escuridão, caminha para as trevas, caminha para a morte. Mas aquele que segue Jesus, caminha na luz. Ele tem a vida. Embora pereça, embora morra, biologicamente, fisicamente, mas a morte não pode matar o seu espírito, não pode matar a sua alma, não pode matar os seus sonhos. Morremos exatamente para ressuscitar com Cristo. Morremos, saímos desta vida marcada por tantas limitações para entrar na plenitude de vida, na comunhão eterna, junto de Deus e com todos os santos, irmãos nossos, todos, é a igreja do céu triunfante, não é? Por isso nós temos que, evidentemente, neste mundo, viver o amor, viver a caridade fraterna, procurando colocar em prática a palavra de Deus, mesmo diante dos desafios da vida. Como vimos na primeira leitura, Abraão foi um homem provado na fé. Deus provou Abraão. E Abraão venceu em todas as provações, e por isso Deus o abençoou. E Deus prometeu a ele dar uma descendência, dar uma terra. Então, Abraão, para nós, como nos diz a leitura de hoje, é o símbolo, portanto, do homem que crê, do homem que tem fé, do homem que coloca toda a sua vida, toda a sua existência, não para fazer a sua vontade, mas a vontade de Deus. Sai da tua terra e vai para a terra que eu te mostrar. E Abraão sai, parte para a terra prometida, não é? E Deus promete uma geração. Como vimos hoje, Abraão vai
sepultar a sua esposa Sara, mas ele também já está no fim da vida, no fim da sua missão. Ele também manda preparar para ele uma sepultura, mas ele quer uma descendência, deixa uma descendência. Por isso é que ele manda o seu servo até Canaã trazer uma mulher da sua terra, do seu povo, para que se una a Isaac e assim constitua a família, a herança que Deus havia prometido. O Evangelho de hoje também nos mostra, não é, que Jesus prepara também os discípulos, preparam uma descendência, preparam os apóstolos para dar continuidade à sua missão, para dar continuidade à sua obra. Por isso, o líder sábio não é aquele que faz tudo, mas é o líder que prepara as pessoas. Porque quando ele deixa de existir, outros dão seguimento na obra. Assim Jesus preparou os seus apóstolos, preparou também uma descendência, poderíamos assim dizer. Então ele chama Mateus, que estava ali sentado na coletoria de impostos, e disse: segue-me. Seguir Jesus é pôr os nossos passos nas pegadas de Jesus. E ele se levantou e seguiu a Jesus, isto é, deixou a sua profissão e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Então, Jesus é aquele que se reúne com os pecadores. Sentar-se à mesa é um título de dignidade, é uma honra sentar-se à mesa. No tempo de Jesus, dos judeus, era só a família. Outra pessoa estranha não podia sentar-se à mesa, porque a mesa é um lugar de intimidade da família. E Jesus está na casa de Mateus, que era considerado o cobrador de impostos, portanto, discriminado. E também os pecadores, cobradores de impostos, sentaram-se à mesa com Jesus. E isso provoca um escândalo para os fariseus, aqueles que a palavra fariseu significa aquele que é puro, aquele que se imagina sem pecado. Por isso viram essas pessoas pecadoras tomando refeição com Jesus, e eles dizem, perguntam aos discípulos: por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? E aí vem a grande resposta de Jesus, não é? Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. O médico aqui é Jesus. Os doentes são exatamente os pecadores, dos quais nós também podemos nos associarmos a eles, porque também temos muitos limites e muitas falhas, mas nós sabemos que Jesus é aquele que está aí para nos acolher, é aquele que está aí para nos salvar, para nos libertar, para usar da bondade, para usar da misericórdia. Por isso, a congregação fundada por São Paulo da Cruz tinha exatamente esse escopo, esse objetivo: ir aonde ninguém queria ir. Então, São Paulo foi para as regiões insalubres, malárias, muitas doenças. Muitas pessoas não queriam ir, e Paulo vai lá e se estabelece lá. Paulo procurava identificar na pessoa do pobre o Cristo crucificado. Ele dizia:
e eu leio na fronte, no rosto de cada pobre, o nome de Cristo crucificado. Então ele se identifica. Então Jesus é o grande médico, que nos cura, que nos salva, que nos liberta. E por isso Jesus disse: eu quero misericórdia e não sacrifícios. A misericórdia. Os fariseus praticavam muitos sacrifícios, achando que por conta disso iriam ganhar a vida eterna. Jesus não quer. Deus não quer o sacrifício, mas Ele quer a misericórdia, Ele quer um coração arrependido, um coração puro. Não é o sacrifício, mas a misericórdia, isto é, o acolhimento. E estamos também hoje nesta primeira semana, primeira sexta-feira do mês, onde nós fazemos memória também do coração de Jesus. O coração de Jesus é o lugar onde nós vamos encontrar o conforto, onde nós vamos encontrar misericórdia, onde vamos encontrar o amor, onde vamos encontrar o acolhimento, o aconchego. Por isso, Sagrado Coração, Jesus está com o dedo indicando para o coração. Esse coração furado, rasgado pela lança, para dizer que ali está a fonte do amor, ali está a fonte da vida, ali está a fonte da misericórdia de Deus. Por isso, devemos encontrar alívio para os sofrimentos. Por isso ele diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados, aflitos, e encontrareis em mim descanso. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então vamos, através dessa celebração, também pedir as bênçãos de São Pedro Apóstolo, São Paulo da